Oi, gente, tudo bom? Será que tá dando certo aqui? Hoje nós vamos falar sobre fé, vamos conversar sobre fé. Tem uma convidada especial, internacional, né? Vamos mandar os vídeos aqui para as pessoas poderem assistir, né? Vocês também aí dão um coraçãozinho, envia para as pessoas. Nós vamos conversar sobre fé com uma convidada muito especial. Já mandei aqui. Ah, já tem umas pessoas entrando. Gente, é a primeira vez que eu faço live, tá? Então, vocês me perdoem se é alguma coisa errada. Que legal. A Thaís é corajosa de entregar a live na minha mão. Então, hoje nós vamos conversar com a Thaís sobre fé, uma convidada especial lá de Portugal. Eu tenho uma convidada hoje internacional. Vamos ver se a Thaís já entrou. E aí ela manda a solicitação, daí nós já começa conversando. Vamos falar sobre fé, né? Você tem fé? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Já vai mandando a perguntinha aí, a dúvida que vocês têm sobre fé. Deixa eu achar a Thaís aqui. Isso, a Thaís tem que mandar pra mim a solicitação, né? Daí eu já aceito ela aqui. E vocês estão bem? Vão me contando. Tá tudo bem com vocês? Como tá sendo o sábado de vocês? Vamos ver se ela mandou aqui. Ah, já mandei pra ela. Vamos ver se ela já entra. E nós vamos conversar sobre fé. Vamos contar aqui pra mim. Ah, amor! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bem? Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vinda. Que prazer ter você Obrigada. na minha casa. Ó, eu vou contar um pouquinho como eu conheci a Thaís. A Thaís foi um presente que Deus me deu esses dias. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas fomos apresentadas virtualmente por uma amiga que falou assim: não, você precisa conhecer a Thaís e vocês vão se identificar muito. E ela me apresentou a Thaís, começamos a conversar pelo WhatsApp. Nossa, a Thaís é um presente de Deus na minha vida. Então, Ó, agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Eu e a Thaís, nós gostamos muito assim do mesmo assunto. Nós nos identificamos muito, né, com a forma de buscar a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre fé. Você tem fé? Né? Esse é o tema de hoje. O que nós entendemos por ter fé, o que a palavra de Deus nos ensina, o que é a fé, né? E temos as crenças, às vezes nós acreditamos de forma positiva, mas às vezes nós temos fé de forma negativa também na nossa vida. Onde a gente pensa assim: ah, na minha vida dá tudo errado, isso é normal, tá tudo bem se é assim, né, Thaís? Então hoje nós sim. vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí. E a Thaís vai se apresentar agora e vai contar um pouquinho para nós da história dela. Então tá bom. Prazer meu estar aqui com você, né? Minha amiga querida, que Deus preparou para mim, amiga do virtual, né? Mas a gente já se conectou com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais, né? Então você também foi um presente de Deus para mim, Ai, obrigada. que a Laís nos apresentou, né? Isso. Bom, meu nome é Thaís, eu tô morando em Portugal, já vai fazer um ano. Vai fazer um ano que eu tô morando aqui. Tenho 2 filhos e já estou casada, vai fazer 13 anos. Bom, e daí assim, igual a Elaine estava falando, a gente quis trazer esse tema fé, porque ainda mais agora, né, nessa pandemia, meu Deus, a gente precisa de fé, né, para aguentar tudo que a gente está passando. Então a gente achou, como a gente tem as mesmas condições, a gente gosta dos mesmos assuntos, a gente quis trazer as nossas experiências, né, para passar para as pessoas, para que as pessoas também sejam tocadas, assim como nós fomos tocadas, que as pessoas também possam ter um aprendizado com a nossa experiência, porque uma experiência de uma pessoa e de outra, somando tudo, transforma as pessoas, né? Ajuda a gente a ter um novo olhar para as coisas. Isso mesmo.
né? Então, hoje nós vamos discorrer aqui um pouquinho alguns temas. A Bíblia, ela é repleta, né, de ensinamentos sobre fé. Nós vamos começar aqui com 11 aos Hebreus, né, onde diz Sim. que a fé é o firme fundamento das coisas que que se espera e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, ter fé é você não ver, mas acreditar que aquilo vai acontecer. Mas como acreditar? Não, Thaís, a gente não está vendo. Às vezes nós queremos alguma coisa, almejamos alguma coisa, mas a gente quer ver pelo menos uma luzinha ali no fundo do túnel para a gente ter... Ai, agora eu posso acreditar. Mas a fé não é assim. A fé é você não estar vendo nada e acreditar que o impossível vai acontecer. Eu costumo dizer que a fé é você olhar e não ver o chão, mas mesmo assim você pisar, porque você acredita que Deus vai pôr o chão. Então, hoje a Thaís vai contar para nós a experiência dela, né? Como ela pensava e como ela transformou a fé dela numa fé positiva, numa fé em acreditar que as coisas seriam possíveis na vida dela. E o inimaginável aconteceu, né, Thaís? Sim. Bom, eu conheci a Graça, a congregação cristã, com 14 anos. Nunca tinha ido na congregação, nunca nem tinha ouvido falar de congregação cristã. Então, quando eu tinha 14 anos, eu conheci o primeiro dia que eu entrei. Nossa, Deus já converteu o meu coração e ali, enfim, estou até hoje. E ao decorrer dos anos, ao passar dos tempos, eu achava lindo, né? Tudo que falava de fé, nossa, é tão lindo. Mas aquilo, para mim, parecia algo tão longe, sabe? Eu falei, gente, como é que tem esse negócio? Como é que tem essa fé? Aí você lê lá, ai, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para um monte, né? Lance ao mar e o monte vai sair. Aí eu pensava, Deus, o que é isso? Aí quando eu vi o grão de mostarda, eu falei, gente, não é possível que eu não consigo ter esse tamanho de fé, não é possível. Então eu vi algumas coisas acontecendo na minha vida e eu não conseguia transformar aquilo, não conseguia transpor aquilo. E eu falava, não, eu não devo ter isso. E tá, entrava ano e saía ano, ia passando experiências. E daí chegou uma época que eu falei bem assim, não dá. Não é possível. Aí você vai buscar a palavra, né? E você sai de lá toda... Não, agora vai dar certo, meus projetos. E você pensa assim, não, agora sim. E ao decorrer dos dias, você começa a duvidar. Comigo é assim. Aí eu começava a pensar assim, ai, aquela palavra não foi comigo. Nossa, tanta gente, não foi porque não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E assim eu ia nesse ciclo. Aí eu orava demais, eu falava, Deus, não é possível, Senhor, me ajuda, abre a minha mente, me dá sabedoria, me dá entendimento. Aí nessa época eu comecei a procurar autoconhecimento, não, eu preciso melhorar, né? O meu povo sofre por falta de entendimento. Na Bíblia fala várias partes, né, sobre isso. Eu falei, então tá faltando entendimento em mim. Não é possível isso. E foi onde eu comecei a buscar. E eu orava muito, orava. E comecei a buscar, e lia a Bíblia, e lia sobre autoconhecimento, e fui indo. Até que uma época, a minha cunhada chegou em mim e me incentivou a fazer faculdade. Daí eu falei assim, não, mas faculdade? Eu acho que não é... Não, vamos fazer faculdade sim, porque é melhor, daqui 4 anos você tá formada como pedagoga, que ela me deu a sugestão de fazer pedagogia. E uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria ser era professora. Eu falei, não, professora, não é pra mim. E nisso eu me transformei, porque ela conseguiu me convencer. Eu comecei a fazer pedagogia, porque meu sonho sempre foi fazer psicologia. E pedagogia traz um olhar, né, da psicologia. Quando eu comecei a estudar, a minha mente fez um boom, sabe? Porque daí você vai entendendo de cérebro, como que cérebro funciona. Aí nisso, como eu tinha que pesquisar vários assuntos, eu caí na neurociência, aí eu caí na programação neurolinguística. Quando eu caí nisso, eu falei, Jesus, eu tô usando meu cérebro tudo errado. Eu falei, mas então é isso que eu tô fazendo. Aí eu comecei a ver o que eu tava fazendo de errado. Porque daí eu entendi como o cérebro funcionava e que eu estava me sabotando. Eu falei, Jesus, eu sou a sabotadora de mim mesma, então. O problema não tá na palavra, não, tá em mim. Em eu não acreditar, sabe? Eu não consegui manter aquilo, né? Eu acreditava na hora. Mas aí depois, ao decorrer dos dias, eu já desanimava. Aí eu entendi que existem 2 tipos de fé. Na minha opinião, né? A fé negativa e a fé positiva. Então, a fé é acreditar, simples assim, né? Acreditar que algo é verdadeiro, que algo é real, isso é fé. E eu tinha, como todo mundo tem o viés do cérebro mais negativo, isso é do ser humano. A gente sempre tende a acreditar mais em coisas negativas, isso é provado cientificamente, do que em coisas positivas, tá? Então, isso a gente já nasceu com o cérebro assim, com esse viés.
Aí eu fui entendendo isso, eu falei, nossa, o meu já vem que esse negócio negativo, então só piorou. Por quê? Porque a nossa vivência, desde quando a gente é criança, o que a gente ouve do pai, o que a gente ouve da mãe, da tia, da avó, aquelas frases maravilhosas, né, bem negativas, que foram colocando esses padrões mentais na nossa cabeça. Isso nos forma, que é a primeira infância, né, que vai fazer, assim, parte da nossa vida toda, a primeira infância, por isso tão importante, que vai até os 6, 7 anos, a primeira infância. Então, tudo que você for modelada ali, você vai acreditar como verdade. Até a hora que você for buscar o conhecimento e você vê que não é bem assim, que você pode ressignificar todas as crenças negativas que foram colocadas na sua cabeça. Sabe? Aí eu entendi, eu falei, nossa, então é por isso que não dá certo comigo. Aí eu caí na programação neurolinguística, a Elaine também conhece, que ela gosta muito desse assunto, né? Eu falei, não, então se tem como reprogramar esse negócio aí, eu vou reprogramar. Eu falei, então vamos estudar. Aristóteles já dizia, né, que nós somos repetidamente o que nós fazemos. Então, se a gente repete muito que não vai acontecer, se a gente reclama muito, então a gente acaba se tornando isso daí, né? Então, nós somos o que repetidamente nós fazemos. E tudo que a gente faz repetidamente, a gente fica bom. Até quando não é para o nosso bem, né? Então, aí, dentro da programação neurolinguística, eu fui aprendendo vários exercícios, né, de como reprogramar, como trocar os meus pensamentos. Aí foi bem engraçado, porque eu caí num exercício que era assim, você tinha que cancelar todos os pensamentos negativos que viessem na sua mente. Você falava assim, tá cancelado, e você colocava um pensamento bom, substituía, né, ressignificava aquele pensamento durante o dia por um pensamento bom. Aí eu acho tão engraçado que eu falei pra minha mãe, né, contei pra ela do exercício, falei, mãe, tô fazendo assim o exercício. Gente, passou uma semana, eu não tinha pensamento, eu falei, como? Os meus pensamentos eram praticamente todos negativos. Eu tinha muito pensamento negativo. Eu pensava, ai, não, não vai dar certo. Ai, não, isso não é pra mim. Não, eu nasci pra sofrer. Não, eu nasci pra ter essa porção, sabe? E eu pensava assim, não, é porque não é pra mim. Eu tenho que passar por isso, porque Deus quer que eu passe por isso. Que eu fui ver que não é bem assim, que não é isso, né? Que é a gente que tem que criar. Tá travando, gente? Vocês estão conseguindo ouvir ou tá travado? Alguém travou? Voltou? Travou, voltou agora. Aonde que eu parei quando travou? Você contando da mudança daí do seu cérebro, você começou a dar experiências novas para eles, né? Isso. Comecei com exercício mental, né? Eu comecei a cancelar. E daí eu falei, Jesus, não é possível. A maioria dos pensamentos que eu tinha eram negativos. Entende? Mas por quê? Porque era o padrão mental que eu tinha sido induzida, né? Desde criança. Então, quando eu entendi que eu tinha que mudar, eu comecei a trocar os pensamentos. E nessa troca de pensamentos, a minha mente fez um bam, assim. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a ler a Bíblia, que foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Quando eu li a Bíblia, aí aquilo foi fazendo aquelas conexões com o que eu tinha lido sobre programação neurolinguística e a Bíblia. Eu falei, gente, até na Bíblia está escrito como que a gente tem que pensar, né? É que o passo a passo, né? Passo a passo. Eu falei, Jesus, e eu aqui. Na época eu tinha 36 anos, eu falei, meu Deus, não é possível, com 36 anos que eu vou ler a Bíblia a primeira vez. Sabe? Então, assim, às vezes a gente deixa, né? Ah, não, eu leio lá, o irmão lê pra mim, né? A gente lê junto e tá bom. E não é assim. É muito importante a gente ler a Bíblia inteira, pra gente entender os exemplos, né, que Jesus deixou na Bíblia pra nós mesmos. E não a gente ficar esperando que o outro leia. Ah, não, quando lê, ou a palavra não é assim, né? A busca pelo conhecimento, ela é necessária. Né? Porque eu preciso compreender como funciona meu cérebro, eu preciso compreender o que Jesus, o que Deus deixou na Bíblia para que a gente pudesse ter um caminho aqui de paz, de tranquilidade realmente. Porque é isso que Deus deseja pra gente, né? Pensamentos de paz ao nosso favor. Então tudo isso tem na Bíblia. E você vai pensando assim, meu Deus, tá tudo aqui, eu tava fazendo tudo errado, aqui tá aqui na Bíblia. Aí você realmente tem a certeza de que a Bíblia, ela é um livro atemporal, né?
É, Então, assim, o livro mais antigo do mundo. Então, tudo sai dali, a base está ali. E nós, como cristãos, né, que acreditamos em Deus, acreditamos na Bíblia, tipo assim, chega a ser até feio, né? A gente fala, ai, nunca li a Bíblia inteira. Chega a ser até feio, gente. Porque a gente fala, ah, tá, eu sou cristão, mas nunca li a Bíblia. E a gente vê, quando você lê a primeira vez, você vê como isso faz falta, é. né? E como que você vai mudando a forma de pensar, né? Porque as pessoas, assim, quando você. Quem não aprende, depende, né? É. Se eu não Hum? aprendo, eu dependo das informações que as pessoas vão me dar. Então, eu vou acabar acreditando naquilo, né? Uhum. E assim, eu já vi muitas pessoas conversando e dizendo assim, né? Ah, eu tenho um sonho. Ah, meu sonho é fazer uma viagem. Meu sonho é, sei lá, andar de avião. Mas, nossa, eu não me imagino naquele lugar. Imagina eu fazer aquilo nunca. Não, nós temos que entender que a palavra de Deus está escrito lá em Tiago, né? 1,16. Peça não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, ele é levado. Então, se você Sim. já pede, se você já sonha, não acreditando que aquilo vai acontecer, não tem chance daquilo acontecer. Então, você tem que pedir acreditando que mesmo que você não esteja vendo nada naquele momento, que o inimaginável, né? Deus vai fazer. É o que nós estávamos conversando sobre Pedro aquela hora. Ai, eu achei tão linda aquela reflexão, né? Verdade. Então, e daí o que acontece? Quando eu entendi que a gente tem duas mentes, né? É a mente consciente e a mente inconsciente, que fica na parte de trás. Então, a mente consciente é o que a gente está vivendo agora, a gente está conversando, né? As coisas do agora. E a mente inconsciente é todas as lembranças, as nossas crenças que estão arquivadas aqui na nossa mente. Então, eu falei, não, então eu tenho que arquivar coisas novas, porque é igual um computador, né? O computador a É, gente compra. Aí a gente vai lá, baixa o download de todos os programas que a gente quer, coloca um antivírus e assim, vai renovando. Quando você não gosta mais daquele programa que ele já está travando, você troca o programa. E o cérebro é igual. Aí quando a gente diz, nossa, então o cérebro é igual, então eu consigo. Sim, a gente consegue reprogramar. A gente consegue baixar, né, downloads novos do que a gente quer que aconteça na nossa vida. Aí eu falei, bom, então se a fé é o firme fundamento, então firmeza é acreditar sem duvidar. Fundamento, quem que é o fundamento, né? Deus. Então, assim, a gente pensa muito, eu acredito que a gente acredita na gente. Ai, mas é que eu não posso fazer isso, não. Eu sonho isso, mas, ai, gente, mas eu não consigo. Mas a gente tem que entender que não é nós. O impossível não é para nós, o impossível é para Deus. Então se esforça que eu te ajudarei. Então a gente faz a nossa parte, o que a gente pode e o que a gente não pode, Deus faz pra gente, né? Só que sim. a gente tem assim, a mente assim, ai não, a gente centra as forças em nós. Mas eu não tenho condição, mas isso é impossível. Mas isso mesmo, é impossível. Aí o impossível você deixa para Deus e a tua parte você faz. O que você É, pode estar no teu alcance naquele momento, você vai e você dá o seu melhor e você é. faz. O impossível não é capacidade nossa, né? E então nós temos que simplesmente acreditar. Foi o que nós estávamos conversando quando Jesus Cristo, Pedro fala assim, então se és tu, Jesus, faz-me ter contigo, né? Sim. O que que Pedro acreditou naquela hora? Ele acreditou assim, bom, é o mestre, né? E ele vai me fazer ir com ele. Eu não vou precisar fazer nada. Ele vai fazer tudo para mim. E não era assim. Pedro tinha que exercitar a fé para caminhar até Jesus. Foi aí que ele, pensando que Jesus iria fazer tudo para ele, ele afundou. Por quê? Porque dependia dele também. Fazer o possível, que era acreditar, e o impossível, que era o caminhar sobre as águas, o próprio Jesus faria por ele. E é assim que às vezes a gente vê, nós nos apegamos pensando às vezes assim, não, Deus vai fazer tudo, eu não tenho que fazer nada, eu só sento aqui e espero, né? A gente tem essa mania, né? A gente quer as coisas prontas. Não, eu quero pronto. Porque a gente não quer passar o processo. Porque o processo para a gente chegar em algo que é impossível, o caminho que a gente tem que percorrer não é um caminho fácil. Ele é um caminho que ele vai exigir da gente um esforço. A gente se aplicar naquilo, a gente correr atrás daquilo, a gente estudar sobre aquilo, a gente fazer um planejamento sobre os nossos objetivos, saber o que realmente a gente quer. Eu não sabia nem o que eu queria, porque eu era assim, eu não sabia o que eu queria, sabe? Eu não tinha prestado atenção na minha identidade. Aí depois que eu fui ver, qual que é a nossa identidade de qualquer ser humano, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus.
E nascemos para dominar sobre todas as coisas da terra. Isso está escrito em Gênesis. E a gente, muitas das vezes, a gente nem... Nossa! Aí quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha o que está escrito aqui, né? Que Deus deixou pra gente, que nós somos imagem e semelhança dele. E nascemos, sim, para dominar sobre todas as coisas. E daí você vê que você não domina sobre nada. Você não mata nenhuma barata, né? Não domina nada. É assim. Aí quando você começa a internalizar isso, você fala, não, então tem que mudar. E pra gente conseguir mudar padrão mental, você tem que mudar todas as suas atitudes. Todas, né? O horário que você levanta, o que você come, exercício físico. É pra mudar, você tem que fazer o teu corpo, a tua energia do corpo circular de uma outra forma. Porque se eu continuar no mesmo caminho, eu vou ter os mesmos resultados. Então, se eu quero resultados novos, eu preciso ter caminhos novos. E a gente não quer, né? Que dá preguiça, que a gente fala, porque o cérebro ele é preguiçoso, por causa do viés negativo, ele não quer gastar energia. Então, tudo que vai gastar energia, o que o cérebro da gente faz? Vai não, ixi, isso aí não é pra você não. Larga isso daí, ai, vai dar muito trabalho. Sempre vem essa voz, né? A nossa voz interior do cérebro negativo, que ele vai falar pra você isso. Não, não faz isso não. Por quê? Porque ele não quer gastar energia. Então, só que tudo que a gente vai gastar energia, que você vai ter um aprendizado daquilo, no início parece que você não tá vendo nada. Parece que tá tudo difícil. Mas conforme você vai caminhando, as coisas vão se abrindo e vão clareando da mente da gente, né? Ainda mais quando você entrega na mão de Deus e você pede pra ele sabedoria, ele vai te dar. Se você pedir, porque foi o que aconteceu comigo. Eu orava. Gente, eu orava, tinha vezes que eu orava 5 vezes no dia. Meu marido falava, meu Deus vai te levar, porque é o tanto que você tá orando, e lendo a vida. E eu ia. E eu falava, Deus, não é possível, sabe? E Deus cria caminhos que a gente precisa estar presente para perceber esses caminhos, que são os detalhes da vida, porque Deus é Deus de detalhes. Então, começou a acontecer coisas diferentes. Aí apareceu essa minha cunhada falando sobre a faculdade. Então, Deus já foi abrindo portas. Quando, gente, eu entrei na faculdade, eu fiz só 1 ano e meio. Mas assim, no primeiro mês já abriu a minha mente de uma forma gigantesca. Então não adianta, sem entendimento, a gente não consegue evoluir. Você precisa entender do assunto. Porque se eu não tenho ele aqui na minha mente, como que eu vou entender? Eu não sei o que é aquilo, né? Eu não sei por que eu tô naquela dificuldade, eu não sei como sair. Se eu não sei como sair, eu preciso ir buscar alguém que saiba, que já passou por aquilo, que possa me mostrar o caminho. Porque tem coisas que... Você estava falando sobre a sua cunhada e aqui eu me fez refletir. Olha para você ver como que os ambientes e as pessoas também nos ajudam a estimular a nossa fé ou para cima ou para baixo, né? Ou elas acrescentam em nós a fé ou elas simplesmente jogam um balde de água fria. Então o ambiente, as pessoas que você convive é muito importante. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? Ouvir o que é de Deus, ouvir o que é bom, né? Ouvir o que é positivo, né? Tá escrito lá em Romanos. Sim. Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo das pessoas. Geralmente é das pessoas que nós mais amamos. Que vem, às vezes, larga isso. Imagina, viajar pra quê? Imagina fazer isso pra quê? Isso é muito difícil. Então, essas pessoas que nós amamos, elas têm uma autoridade sobre nós. Então, tudo que elas nos falarem vai ser muito importante. Mas nós temos que entender o que Deus está falando para nós. O que Ele está te falando. Entendeu? Então, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir quem? Ouvir a palavra de Deus. Então, se as pessoas vêm falando alguma coisa para você que não é de Deus, que não é por Deus, por quê? O que Deus fala para nós? Ele veio para nos restaurar, Ele veio para nos fazer felizes, né? Sim. Quem quer matar, roubar e destruir é aquele que não gosta de nós. Né? Então, tudo que nós ouvimos, que é sobre matar, que é sobre nos destruir, não vem da parte de Deus. Então, as pessoas às vezes perguntam, como que eu faço para reconhecer a voz de Deus? A voz de Deus é mansa, ela é suave, né? Ela sempre vai nos proporcionar o melhor de nós, ela vai tirar o melhor de nós. Então, hoje fica aqui uma reflexão, né? Cuidado com o que vocês estão ouvindo e cuidado de quem vocês estão ouvindo, tá? Busca sempre na palavra de Deus a resposta para o que vocês precisarem. E também, Elaine, olhar o que a gente coloca aqui dentro da nossa mente, igual você está falando, que a gente fica, às vezes, assistindo coisas, né? TV mesmo, meu Deus do céu. Né? O jornal é a tragédia do dia. É o que o adversário fez o dia todo, tá aparecendo ali. Tipo assim, coisas que não vão somar nada bom na nossa vida.
Tem tantas novelas, tanta coisa ruim, né? Que traz o quê? Traz matéria do adversário na nossa vida. Coisa que Deus não se agrada. E por que que a gente vai encher a nossa mente com esse tipo de conteúdo? Se a gente, primeiro, a gente não concorda com aquilo, né? Segundo, a gente não acredita naquilo, mas a gente, não, eu vou ver só pra passar o tempo, é que é tão legal aquela historinha. Você fica contando historinha, 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 tá armazenando na sua mente. E é aquilo que vai depois voltar na sua vida. Aí a gente não entende porque tá deprimida, porque tá começando a ficar triste, mas é do que você está vendo, é do que, igual você falou, do que você está ouvindo, é do que você está alimentando a sua mente. Então, se nós temos uma mente cristã, nós temos que alimentar ela com coisas sadias, com coisas boas, com coisas que não venham a ferir os nossos princípios. Porque os nossos princípios cristãos são muito importantes. Então, qualquer coisa que eu venha assistir, que eu venha ouvir, que por um acaso venha ferir isso, os nossos princípios, a gente já está no caminho errado. Então, a gente também tem que cuidar, né? Não só nós, da nossa família, o que os nossos filhos estão vendo, o que estão assistindo, isso é muito importante. Porque isso vai formar o padrão mental, né, de nós como pessoas. E daí depois, se você não for atrás, para você buscar, para você ver como funciona, como que você troca isso, acaba entrando numa depressão, não se entende. Porque o autoconhecimento, você precisa respirar, parar, de olhar para fora, olhar para dentro. E isso é muito difícil, porque quando a gente olha para dentro, a gente começa a observar os nossos erros, os nossos defeitos. A gente não consegue ver no outro que não tem na gente. Nem que seja uma pontinha. Se a gente incomodou com alguma coisa que está no outro, epa, mas por que aquilo me incomodou? Então, o segredo, ele está na pergunta e não na resposta. Tudo que incomoda a gente, que não está nos fazendo bem, a gente tem que fazer a pergunta para a gente mesmo. Por que que isso me incomodou? Por que que eu não estou conseguindo atingir tal coisa? Quando a gente pergunta para nós mesmos, a gente volta a se olhar para nós. O que está acontecendo? Por que estamos assim? O que está faltando em nós? Só que a gente tem muita dificuldade. Eu demorei muito, sabe, para começar a olhar para mim, para as minhas atitudes, para os meus sentimentos, porque eu realmente gostava, o que eu queria da minha vida. Eu pensei, gente, mas eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei o que eu quero. Aí eu comecei a pensar, imagina, gente, com 36 anos de idade. Eu falei, é verdade, eu não sei o que eu quero. Aí foi onde eu aprendi a fazer planejamento, né? Colocar lá no papel. Aí também tem aquele exercício que você faz, que é do mapa mental, né? Você colocar todos os seus objetivos no mapa. Eu falei, gente, eu vou fazer isso aí? Porque se deu certo com o pessoal aí, vai dar comigo também. O pessoal que estuda sobre isso, né? Eu falei assim, então vai dar comigo. E eu realmente peguei tudo aquilo que eu aprendi, coloquei em prática, fiz o meu mapa mental e comecei a orar. Entreguei na mão de Deus. Falei, olha, Deus, tem misericórdia. Se é da tua vontade, abre os caminhos. Né? Porque da minha a sua serva está preparada. Se for da sua vontade, né? E daí eu comecei a orar nisso e fazer tudo aquela reprogramação para o que eu queria, né? Escolhi o que eu queria, decidi o que eu queria e coloquei isso ali no mapa e todo dia eu visualizava aquilo. Igual você falou, eu me imaginava naquele lugar, me imaginava naquela cena, já alcançando o meu objetivo. Igual eu falei em 11 aos Hebreus. Eu não vejo, certo? Eu não estou vendo, mas eu já vejo aqui. Porque o cérebro, ele só acredita no que está dentro dele. Ele não sabe se é real ou não. O que você colocar aqui dentro, ele vai acreditar. Ele não sabe, não, a Thaís está me enganando. Ele não sabe discernir isso. Se você repetir a mesma coisa por várias vezes, ele sai da mente consciente e vai para a mente inconsciente. E é nessa hora que você faz a junção da sua fé. E é onde as coisas acontecem e as portas se abrem. Por quê? Porque você não duvida mais. Porque o teu cérebro não vai falar assim para você, não, isso daí não é pra você não. Porque todo dia você tá colocando aquilo. Você tá alimentando a tua fé positiva. Então vai chegar uma hora que você vai criar um rastro mental daquilo e não tem como apagar. É igual quando a gente aprende a andar de bicicleta, escovar dente. Você não esquece mais, você faz automático, nem percebe que você tá escovando. Você vai andar de bicicleta, você nem percebe os movimentos dos músculos que você faz. Por quê? Porque aquilo já internalizou, né, no teu cérebro, já tá ali registrado. É a mesma coisa os nossos sonhos e os nossos objetivos. E a importância de fazer um planejamento, né? Isso também faz diferença, né, Elaine? Sim. E você contando, eu estava pensando aqui. Às vezes a gente se pergunta assim, mas falar sobre fé é fácil, né? Você pega aí os pontos da Bíblia, é fácil. Mas e exercitar a fé? Como que nós faz para exercitar a fé? Principalmente quando você está olhando e está dando tudo errado. Eu já passei por momentos assim na minha vida,
onde estava dando tudo errado e eu não via por onde acreditar que alguma coisa ia dar certo. E às vezes, quando nós acreditamos muito e aquilo que nós acreditamos não acontece. Então, o exercício da fé é nós entendermos que Deus, ele é imutável, ele não muda, né? Ele é hoje, ontem e eternamente, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, já teve coisas na minha vida que eu pensei em alcançar e não alcancei, e depois eu pensei comigo, não valeu a pena eu ter tido fé, né? Não valeu a pena eu ter acreditado naquilo. E depois Deus veio e me mostrou de uma outra forma que ele continuava o mesmo. E ele foi e fez de uma outra forma, mas ele fez. Então, ter fé não é você querer que Deus faça o que você quer. Ter fé é você acreditar que Deus vai fazer o melhor para você. Que ele vai fazer o que tem que ser feito, né? Porque nós somos como crianças na mão de Deus, né? Então, tem coisas que ele sabe que ele não pode dar na nossa mão. Porque nós não vamos saber lidar com aquilo. Aquilo às vezes vai se tornar até uma arma na nossa mão. Nós, como mães, nós sabemos o que a gente dá para uma criança de 3 anos, a gente sabe o que a gente dá para uma criança de 10 anos brincar, né? O mesmo brinquedo que você dá para uma criança de 10 anos, você não dá para uma criança de 3. Assim é Deus com nós. Então, às vezes nós temos fé e tentamos acreditar em algo que nós queremos para nós, mas não é aquilo que tem que ser, não é dessa forma, e não é aquilo que Deus pode nos dar, porque naquele momento aquilo não vai nos fazer bem. Então, nós temos que entender isso também, né? Que o exercício da fé é nós entendemos que Deus vai fazer para nós o que é melhor e não, né? O que nós achamos que é o melhor, né? Por isso que é importante a oração, porque a oração vai nos guiar. Quando você pede para Deus sabedoria, Ele vai te dar. Porque você está pedindo, você está se esforçando, você está pedindo uma guia, uma luz. E se você estiver alinhado nessa comunhão, pedindo a direção de Deus sempre, em todos os momentos, Ele vai te direcionar exatamente para o lugar que você tem que estar. Exatamente, ele vai colocar pessoas, situações, assuntos que você precisa ouvir para você viver o melhor, para você viver aquilo que ele predestinou. Porque muitas das vezes a gente tá ali, ó. O Deus quer que você vá para um caminho, igual o Jonas, né? E você quer ir pro outro. Não vou para aquele ali, não. E dá tudo errado. Você fala, não é possível que dá tudo errado. É porque aquele não é teu caminho. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se você tá num caminho que tá dando tudo errado, você tá, meu Deus do céu, você tá só reclamando, tá dando tudo errado, tudo que você pensa não dá certo, é porque muda a rota. Não é esse o teu lugar. Você precisa se alinhar com Deus, pedir uma luz para Ele, parar, né? Refletir, respirar. A verdade é essa, é respirar, né? Fazer uma meditação para oxigenar o cérebro e ver clareza nas coisas. E seguir um caminho que você acredita que Jesus queria. Porque Jesus sempre vai querer o nosso bem. Deus sempre vai querer o nosso bem. Se Jesus foi o nosso único exemplo, o que ele deixou pra gente? A gente tem que pensar, o que Jesus faria? O que Jesus falaria nessa situação que eu estou vivendo? Isso é muito importante, porque daí a gente consegue trazer aquela paz, aquele amor, que Jesus era sereno, era calmo. Nada tirava ele do sério. Então a gente aprende a controlar nossas emoções. Então a oração, ela vai fazer, assim, uma diferença muito grande, com certeza, pra gente pedir essa direção. Porque se a gente pede a sabedoria, ele sempre vai nos dar. Nessa busca, né? Sim, a sabedoria está disponível, né? Ela não é um privilégio de alguns. Não, a sabedoria está disponível. Quem quiser ter sabedoria, peça a Deus que ele vai nos dar, né? Elaine, eu nem tô olhando a hora. E você tá olhando aí, o meu não tem reloginho. Não, mas eu acho que já estamos caminhando aqui pro final, né? O meu não dá pra ver quantos minutos já a gente tá aqui. Não consigo ver. Ah, já tem meia hora. Ah, é verdade, meia hora. Bom, e, gente, daí deixa eu falar resumidamente como que eu consegui, né? Que eu falei assim, não, agora eu vou mudar a minha vida. Então, até aqui eu fui deixando a vida me levar, foi indo do jeito que estava, e eu tinha aquela mentalidade de que realmente eu nasci para aquilo mesmo, não, nasci para isso mesmo, não adianta, não vou sair disso. Então, quando com 36 anos, faz 2 anos isso, eu comecei a ver as coisas de outra forma, tudo começou a mudar, porque eu aprendi a olhar todas as coisas pelo lado bom, pelo lado positivo. Porque as coisas sempre terão 2 lados, né? O lado bom e o lado ruim. Qualquer coisa, por pior que seja, ela vai ter o lado bom e o lado ruim. E quando eu consigo voltar esse olhar para coisa boa, tá? O que de bom eu posso tirar dessa experiência?
O que de bom eu posso tirar desse processo que eu tô passando? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Então a gente voltar para esse olhar, não aquele olhar de desespero, de arrancar cabelo, aquela coisa que a gente fica desesperada, Deus não tá na minha vida, eu não tenho fé, né? A gente muitas vezes se encontra assim, e respirar e falar, não. Todas as coisas acontecem para um bem maior. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, se aconteceu isso, eu tenho que passar. Então, eu vou passar da melhor forma que eu puder. Sempre focando no que eu devo aprender com isso. O que isso vai trazer de bom para mim. E dar glória a Deus. É a verdade. Dar glória a Deus. E realmente ir como uma ovelha para o matadouro. Não, tô aqui. Tô passando por isso, mas é permissão de Deus, é algo que eu tenho que aprender. Se a gente foca sempre nesse lado, a gente vai começar a ver as coisas fluir na nossa vida. As coisas vão simplesmente, tudo se encaixa e você vai vivendo o propósito que Deus tem na sua vida. Quando a gente encontra o propósito que Deus tem para nós, a gente se alinha com aquilo e todas as coisas vão fluir. A gente começa a ver que todos os setores da vida começam... Nossa, sabe que você começa a ter aquela paz, você começa a ver que as coisas estão fluindo, estão se encaixando, as portas estão se abrindo. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muito desejo de morar fora do país, sempre tive. E só que não tinha condição financeiramente falando. Daí eu fui, fiz o meu mapa mental, falei, meu Deus, então se é assim que o pessoal descobriu, os neurocientistas descobriram, se tem programação neurolinguística para isso, Deus deu inteligência para o homem buscou o estudo e aprendeu, por que não? Por que não aprender? A sabedoria é de Deus, e Deus concedeu sabedoria para eles. E eu comecei a fazer todos aqueles exercícios mentais e a focar naquilo. Falei, não, E daí toda vez que vinha aquela fé negativa, né? Isso, né? Você não. Não vai dar certo. Eu cancelava e colocava, vai dar sim. Lógico, eu fui buscar a palavra, Deus confirmou no meu coração, né, gente? Isso é muito importante, igual eu falei da oração. Então eu tava alinhada. E, gente, o mais legal é assim. Eu nunca tinha vivido algo tão grande, né? Que era mudar de país, é uma coisa gigantesca, é uma mudança muito radical. E eu sempre quis, mas meu marido não queria. Não, eu não vou, porque não. Eu falei, Deus, esse é meu sonho. Esse é meu sonho, agora eu já decidi, eu escolhi o que eu quero e tá na tua mão. Enfim, Deus tomou todos os caminhos. E o mais incrível é que quando eu tava dentro do avião, eu nunca tinha passado por aquela situação de conseguir algo pela minha fé em Deus, em fé que sabe que aquilo era possível, que eu ficava assim dentro daquela situação e eu não sabia me comportar. Sabe quando você fala, é verdade? Eu tô aqui mesmo. Isso é surreal, então, né? Então é muito incrível. Aí eu comecei a pensar, eu falei, na verdade, nós nascemos para participar disso, de tudo que é bom. Porque quando a gente está alinhado com o nosso propósito e dentro dos nossos objetivos, quando a gente tá, é normal, aquilo faz parte do nosso ser, coisas boas, coisas alegres. O que tira a gente daquela concentração, da nossa conexão? É quando a gente tá passando uma tribulação, né? É quando a gente não sabe o que faz, é quando a gente se desespera. É nessa hora que a gente fica desesperado. E como o cérebro gosta, né, de uma ladainha, como ele gosta de uma coisa negativa, aí a gente fica desesperada e a gente esquece de centrar no mais importante, no nosso Deus. A gente esquece, né, porque a gente pensa só em nós, no que eu posso, no que eu não posso. Mas não é isso, a nossa força não está em nós. A nossa força está em Deus. E quando eu tô ligada em Deus, ligada na fonte criadora, que Deus é a nossa fonte. Quando eu tô ligada ali, eu sei que tudo vai acontecer no tempo certo, que tudo vai se alinhar, e eu não duvido, eu espero. Porque quando a gente pede, a gente confia, a gente espera na paz. Agora, quando a gente pede com a incerteza, a gente fica naquela, será? Será que dessa vez vai? Porque a gente pediu, acreditou e não acreditou. A gente ainda está na dúvida, e se a gente estiver na dúvida, não vai acontecer, igual você falou. Não vai acontecer. Até a palavra de Deus diz assim, né? Em 2 Coríntios, lá 5:7, diz que nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, não é pelo que você está olhando, não é pelo que está acontecendo, não é pelo que estão te dizendo. Não, você anda por fé. Porque se a gente for olhar nas coisas que está acontecendo, às vezes as coisas às vezes conspiram contra. Mas sim, nós não andamos por vista. Não é pelo que nós estamos olhando que nós andamos. Nós andamos pela fé, pelo que nós acreditamos, né? E a partir do momento que você tá dentro daquela conexão de paz, de tranquilidade, de confiar, de realmente entregar e deixar ali,
tudo começa a fluir diferente, até o dia a dia da gente, né? A nossa comunhão. E outra coisa, a gente tem que centrar essa questão de reprogramar a mente em todos os setores da nossa vida. O nosso comportamento com o nosso esposo, o nosso comportamento com os nossos filhos. Porque a partir do momento que você entende de cérebro, que você entende, né, esse órgão maravilhoso que Deus nos deu, o nosso cérebro, o que é tudo sair daqui, você entende, bom, então agora eu compreendo como que o cérebro de uma criança funciona, como que de um adolescente funciona, como que de um adulto funciona. Então eu consigo com isso, olha como é importante a gente buscar sabedoria. Eu melhorei até com os meus filhos, com o meu esposo, para entender tudo. Gente, o conhecimento, ele vai abrir vários leques na nossa vida, em todos os setores da nossa vida. Então a gente vai começar a melhorar, tudo vai fluir em tudo. Não é só nessa questão da parte dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa carreira, né? Tudo. Não é só isso. É também da nossa parte com a nossa família, que é muito importante. E o engraçado é que, assim, a gente acha, eu sempre achava assim, por que que parece que com os nossos, né, o de casa, o filho, o esposo, é mais difícil a gente controlar nossas emoções? Por que, né, com os outros a gente consegue, você tá nervosa, mas você tá lá, sorrindo, aí chega pra dentro de casa, você desconta, você joga. Eu não entendia isso, sabe? Eu falei, por quê? Aí, estudando, que eu fui descobrir, porque quando a gente tá com os nossos, os mais chegados, a gente coloca tudo pra fora. E você vê que ali você não precisa esconder nada. Só que essa questão de esconder nada significa que você tá guardando, 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 e uma hora você explodiu. Só que quem mais merece a nossa atenção, nosso amor, nossa compreensão? Os de fora, os que estão dentro da nossa casa. O que a gente convive todo dia é os nossos filhos, é o nosso esposo, né? Então, assim, quando a gente tem esse conhecimento, olha como que tudo muda. Então, a fé, ela nos transforma realmente, literalmente, em todos os sentidos. Você começa a acreditar em tudo, que tudo é possível, e você busca de Deus, você lê, e isso para mim foi uma diferença muito grande, de eu sempre pensar assim, que Jesus faria? Jesus não iria gritar, Jesus com certeza não iria se controlar. Jesus não iria arrancar os cabelos. Sabe, isso me ajuda. É uma âncora que eu uso para me puxar assim para a realidade. Hello, controla essa emoção. Jesus não faria assim. Então isso me ajuda muito. Mudou muito assim a minha forma de ver o outro, principalmente a relação dentro de casa. Então, é transformador, né? Transformador. Quando nós entendemos isso por nós mesmos, né? Porque às vezes as pessoas vêm, nos contam e falam, não, faz dessa forma. Mas às vezes a realidade da pessoa não é a nossa e se nós formos aplicar, não vai funcionar para nós, né? Então, para resumir tudo aqui, a fé, né? Como nós iniciamos lá, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Então, o que você tem esperado hoje das mãos de Deus que você não tem visto, né? Que você não vê nem a sombra daquilo que pode acontecer na sua vida. Tenha certeza que Deus fará, né? O inimaginável, né? Como está escrito na palavra. Tem só que confiar, acreditar. Confiar. E treinar a mente, né? Muito. Treinar essa mente. Muito. E aí agora nós estamos caminhando aqui para o final, mas antes nós vamos deixar 2 tarefinhas para vocês fazerem. E depois vocês vão lá no vídeo, nós vamos deixar salvo, né? Vocês vão lá no vídeo e comenta qual foi a experiência negativa que você teve, o que você acreditou que não aconteceu, né? E vamos tentar ressignificar isso, porque tudo isso que a Thaís contou para nós, o que ela fez? Ela ressignificou o cérebro dela. Ela deu experiências novas para o cérebro dela. O que ela acreditava que de mal que estava acontecendo na vida dela, que aquilo era o que ela merecia, ela entendeu que não era o que ela merecia. Deus nos chamou, nos escolheu, nos amou, deu a sua vida por nós para nós desfrutarmos do melhor dessa terra. Então, se nós estamos sofrendo hoje, no que você está acreditando? Você está acreditando no que as pessoas estão te falando? Você está acreditando no que as pessoas estão te diminuindo? Não. Acredite no que Deus te falou. Acredite no que Ele te formou para fazer, né? E faça as coisas brilhantes para você. Então, o exercício vai ficar assim, ressignificar as suas experiências. O que você está fazendo hoje de ruim que está te prejudicando, em quem você está acreditando, você vai deixar de acreditar, você vai deixar de ouvir essas palavras e se conectar somente com a fonte, com o Criador, tá? A segunda tarefinha, o que você poderia estar fazendo na sua vida de bom que você não está? Que você está aqui esperando,
Ai, uma hora eu faço. Um exemplo, um exercício físico. Eu sei que um exercício físico vai me trazer saúde, vai me trazer condicionamento físico, vai ser bom para mim. Ai, mas eu não vou fazer, não, você fica procrastinando. Então, É. o que que você dá experiências novas ao seu cérebro? Então, o que que você tá deixando de fazer por você, né? Aí fica essas duas tarefinhas e vocês vão lá no vídeo, comenta, vamos conversar sobre fé, vamos conversar sobre em que vocês estão acreditando, né? Qual que é a dificuldade, né, de conseguir realizar os objetivos, os sonhos? Isso, em que eu tenho que acreditar, em que eu tenho que me apegar para dar certo, né? E às vezes a gente pensa, mas eu tô esperando há tanto tempo da mão de Deus e ele não faz para mim. Você já deu o seu primeiro passo? Você já fez como Pedro? Se é tu que está aí, faz-me ter contigo. Você já deu os dois primeiros passos? Então, escolha o que você quer, porque Deus está aqui esperando você decidir. Ah, não, eu quero isso, é realmente isso que eu quero. E se for bom para você, se for fazer bem para tua vida, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Sim. Então, vamos finalizar? Vamos encerrando. E aí a gente continua conversando lá nos comentários. Vamos tirar um print pra gente Ah, colocar. você tira, vai. Vamos lá, gente, printa nós aí, povo. Opa, entrou errado aqui, peraí. Elaine, mais uma, que fechou o olho, vai. Tá. Pronto, agora deu. Gente, Eu posso muito despedir? obrigada. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pela participação. Nossa, por quem entrou, eu vi uns nominhos muito queridos. Muito obrigada mesmo, de coração, né? E é a nossa primeira live, né, Thaís? A nossa primeira live, a gente tá nervosa. E a gente vai procurar melhorar. Se tiver algum tema, né, Thaís, que eles queiram é só mandar para nós aqui também nas perguntinhas que nós vamos fazer mais conteúdos, né, Thaís? Para agregar na vida das pessoas, né? Assim como transformou a nossa, para transformar a vida das pessoas também, né? Isso. Então, gente, nosso muito obrigada. Olha, Deus abençoe. Um bom final de semana para todos vocês. Thaís, de coração, meu anjo, né? Obrigada por estar aqui. A sua companhia foi muito agradável. A sua amizade agrega muito na minha vida, viu? Um beijo. Deus abençoe, gente.